Desde que a pandemia pegou o mundo todo, a indústria do entretenimento, ela sofreu com isso. Diversas produções que estavam sendo gravadas, tanto de cinema quanto de séries, foram paralisadas e só agora algumas estão sendo retomadas com uma série de protocolos de segurança, de saúde, ainda assim, com a possibilidade do elenco ou da produção contrair a Covid-19, que foi o que aconteceu recentemente com o filme do Batman, em que as produções foram retomadas e aí foram paralisadas novamente. Aqui no Brasil, as novelas, que são meio que o grande produto nacional dentro do entretenimento, elas foram paralisadas, ainda não retornaram, mas nesse contexto todo surgiu Amor e Sorte, que é uma minissérie, por assim dizer, que vai ter 4 episódios, em que ela se passa nos tempos de pandemia, que aborda sobre relacionamentos, e a julgar pelo primeiro episódio, ela é bem interessante. E a proposta é justamente contar histórias nesse período de isolamento social, de quarentena. E o primeiro episódio acompanha a filha Lúcia pegando a mãe, que é a dona Gilda, e levando para um sítio no interior da família para elas ficarem juntas, já que a matriarca da família, a dona Gilda, não está respeitando o isolamento social. Eu adorei esse primeiro episódio pela forma como os diálogos são naturais, como parece ser realmente conversas que aconteceriam, onde essa figura familiar não está respeitando a quarentena, ela quer sair de casa, ela tá fazendo pouco caso da doença, e aí ela tem que conviver com essa filha com a qual ela já não tem mais tanta afinidade assim, e os conflitos que vão surgindo a partir disso, dessas diferentes gerações tendo que conviver. Quanto à história, ela acaba caindo num lugar esperado, você meio que imagina pra onde ela vai, mas ainda assim acaba sendo muito interessante. Eu gosto muito de filmes, de séries, que normalmente conta com pouco elenco, que é muito mais uma troca de atuações, de diálogos, de conversas entre dois atores, ou com uma quantidade pequena. Basicamente, o que a gente vê é a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro conversando, brigando, interagindo durante o episódio todo, e as duas funcionam muito bem. É filha e mãe atuando juntas, então ela já tem uma química da vida mesmo. E dentro da série, várias vezes eu me peguei gargalhando por conta da dona Gilda, já que a Fernanda Montenegro é um monstro da atuação. Nunca imaginei que eu ia falar isso no canal, mas ela é um monstro da atuação, de tão maravilhosa que ela tá. E como eu citei a questão de ser tudo em família, além da Fernanda Torres atuar junto com a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres também ter ajudado a escrever o roteiro, a direção é do Andrusha Waddington, que é marido da Fernanda Torres, e aí ele também fez a câmera, ele também fez a fotografia, junto com os dois filhos dele, que são netos da Fernanda Montenegro. Então, tipo, ficou tudo em família dentro desse primeiro episódio. Mas trazendo o que eu disse lá no começo do vídeo, sobre algumas produções estarem retornando, e também com um elenco diminuto, não, com uma equipe técnica, com a produção diminuta dentro dos cenários e tal. Dentro desse primeiro episódio isso já fica claro, mas eu fui dar uma pesquisada e os outros 3 que vão ser lançados ainda também contam com uma equipe diminuta, onde muitas vezes os próprios atores que tiveram que fazer suas próprias maquiagens, vestir as suas próprias roupas, se microfonarem se fosse o caso, fazer a câmera. E eu até anotei aqui para falar para vocês, para não falar nada errado, mas eu achei isso muito legal. Os próximos episódios vão focar em outras histórias, meio que numa espécie de minissérie antológica, onde cada episódio vai contar uma historinha fechada dentro desse contexto de pandemia, sempre com uma dupla de atores contracenando. Então, se o primeiro episódio foi a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, os outros 3 vão ser outros atores. Esses outros episódios têm a direção artística da Patrícia Pedrosa à distância, em conjunto com os atores. Então, o episódio em que tem o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, que vão fazer o Cadu e a Tabata, que é um casal que reage a um panelaço, transformando uma crise política em uma crise matrimonial, também conta com a direção do Lázaro Ramos. O episódio que é estrelado pelo Caio Blá e pela Luísa Arraes, que vão fazer esse casal que se conhece no final de semana, e aí quando ele tá pra ir embora, a quarentena começa e eles decidem fazer um filme junto, também conta com a direção do Caio Blá e da própria Luísa Arraes. O único que não é dirigido junto pelos atores é o episódio dirigido pelo Ricardo Spencer, onde a gente acompanha o Emílio Dantas e a Fabiola Nascimento, que é um casal que decide se separar à noite, só que de manhã ocorre
ocorre a quarentena, a Clara fica doente, que é a personagem da Fabiola Nascimento, e os dois suspeitam que seja Covid-19. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana da gente ver a indústria meio que se adaptando para conseguir continuar produzindo, de usar uma equipe diminuta, o elenco ser pouco, como que a gente conta histórias a partir desse contexto, usando pouca gente, direção à distância, produção que tem que deixar tudo organizado para já chegar no lugar de filmagem com tudo pronto, deixar lá e não estar envolvido em todo o processo de arrumar as coisas, fazer tudo à distância. Recentemente nos Estados Unidos que saiu a notícia do filme que foi gravado em segredo com a Zendaya, o John David Washington, que é escrito e dirigido pelo Sam Levinson, que é o diretor de Euphoria, que também os atores foram para uma locação que era mega arejada, que eles ficaram em quarentena durante 15 dias, depois se reuniram para gravar. Tinha uma série gigantesca de protocolos, e Amor e Sorte também tem um pouco disso, mas eu acho muito legal que eles foi se adaptando para não precisar gente ir lá para gravar junto com eles, tudo feito à distância, como eu disse, por meios online, e até mesmo a questão das locações, que no episódio do Emílio Dantas com a Fabiola Nascimento, que ainda vai sair, é a própria casa deles, é o apartamento deles que foi sendo decorado. O apartamento da Luísa Arraes também é usar o que você tem em condições e ao alcance para conseguir contar uma história, para conseguir produzir. Eu acho isso muito bacana. E o próprio Amor e Sorte, eu tava empolgado para ver quando eu vi a premissa, eu vi quem eram os atores, quem estava envolvido, e pelo primeiro episódio eu gostei pra caramba, e fica aqui minha recomendação. Vão ser só 4 episódios, infelizmente, quem sabe no futuro eles tragam mais episódios com mais elenco, talvez deve ser uma produção muito mais complicada de se fazer nesse sentido, e tem 40 e poucos minutos, então é de boa, e vai sair um por semana, então eu acho que até o finalzinho de setembro termina, e fica aqui a recomendação. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando, trazendo minhas primeiras impressões sobre Amor e Sorte. Vocês assistiram, não assistiram? Ficaram a fim de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. Ah, tá disponível no Globoplay, vai passar toda terça na Globo, na TV aberta, e depois tá disponível no Globoplay para assistir, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aquele like eu agradeço de coração, só deixar aqui embaixo. E é isso. Deixou o like, se inscreveu no canal, ativou o sininho, a gente se vê na próxima. Tchau!